irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, aqui na Igreja do Carmo, esta missa votiva de São Pio de Pietrelcina, na intenção de cura e libertação, mas também lembrando a festa da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria. Nós, em primeiro lugar, nessa meditação, precisamos considerar a devoção que São Pio de Pietrelcina tinha à Santíssima Virgem. Ele era um santo que, como nós chamamos dentro da espiritualidade católica, um místico, porque tinha essas experiências extraordinárias de Deus. E são muitos os testemunhos e os registros de que ele, por muitas vezes, de uma maneira espiritual, contemplava os anjos, o próprio Jesus e a Virgem Maria. E numa época em que ele foi incompreendido por uma ala da igreja, por causa dos seus dons, que eram dons extraordinários, e a prudência da igreja, não é que a igreja tenha feito mal, mas ele foi incompreendido, porque não eram dons comuns. Você imagina que através de Padre Pio, Deus curava. Você imagina que no confessionário, Deus dava ciência para Padre Pio do pecado das pessoas. Às vezes, quando alguém omitia algum pecado, ele perguntava, está faltando um. Você imagina que ele tinha o dom da bilocação, que está presente fisicamente em um lugar, mas o seu espírito se deslocava para um outro lugar, para assistir um doente. Você imagina o dom dos estigmas que ele recebeu, nos pés, nas mãos, do lado. Então, de fato, a igreja, mãe, mestra, cautelosa, olha com uma certa cautela para esses fenômenos extraordinários. Até porque o que constitui o santo não é o fenômeno extraordinário, é o amor, é a correspondência de amor que ele tem para com Deus. É a vida de virtudes que ele vive, não são os dons. Os dons são uma mínima parte da santidade. Mínima mesmo, diria 1%. A gente acha que ser santo é fazer milagre. Não, até porque o milagre é de Deus. O santo só é canal. Ser santo é deixar Deus agir no seu coração, renovar a sua vida, corresponder ao amor de Deus e viver esse amor. Então, Padre Pio, nessa época que ficou restringido de sair, de atender, de celebrar, por causa de todos esses fenômenos extraordinários que ainda não eram entendidos, compreendidos, depois foram entendidos, acolhidos e compreendidos e aprovados pela própria igreja, tanto é que hoje ele é santo. Nessa época, ele desenvolveu uma característica mariana, a intercessão. Rezava muito. E não só essa característica mariana de rezar muito, também de interceder pelos irmãos, ele rezava, não qualquer oração, rezava o Rosário da Virgem Maria. E conta a história que, como tinha o dia todo intercedendo, chegava a rezar 50 rosários por dia. Então aí você vê a devoção de Padre Pio à Virgem Maria. Aponta para a mãe, mas também aponta para o filho dela, e ela também nos aponta o seu filho. Toda devoção na igreja, seja Padre Pio, seja a Virgem Maria, não tem um fim em si mesma. Ela aponta para Deus, aponta para nosso Senhor Jesus Cristo.
Os santos são sinais que nos apontam que nós devemos buscar essa vida de santidade no amor. E hoje, particularmente celebrando a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, nós lembramos que Maria, ela é o modelo do cristão, como canta o Padre Zezinho, primeira cristã, aquela que gera Jesus não só no ventre, mas no coração, na vida, aquela que de mãe passa a ser discípula do próprio filho, aquela que é modelo porque Deus opera nela tudo aquilo que deseja operar em nós. E ela, aberta para Deus, com o coração aberto para Deus, deixa Deus agir na sua vida, santificando-a cada vez mais, porque ela já era santa, ela foi preservada do pecado original para poder ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa santidade foi aperfeiçoada ao longo da sua vida, no exercício das virtudes, e por isso, tudo que Deus opera na Virgem Maria, Ele a coloca como modelo, porque quer operar em nós. Portanto, se nós vemos na Virgem Maria o silêncio, em nós também, em certas situações, em vez de nos afobarmos, em vez de nos desesperarmos, em vez de ficarmos afoitos, ansiosos, é necessário silenciar, não se precipitar, como diz nos evangelhos que Maria meditava tudo no coração. E deixa que ouvir do profeta Simeão que uma espada de dor transpassaria sua alma, não é uma coisa agradável de ouvir. Mas ela não se desesperou. Ela acolheu e meditou o significado disso, sem que isso a fizesse sofrer. Confiou no amor de Deus, confiou no seu Filho Jesus, confiou na ação do Espírito Santo e silenciou. Assim como em muitas situações da nossa vida, a gente logo quer falar, a gente logo estoura, explode, ou então a gente logo se precipita, e às vezes é preciso ter paciência, ter calma. Especialmente quando você estiver numa situação de dificuldade, de agonia, de um extremo problema, quanto mais você se debate, quanto mais você não aceita a situação, quanto mais você briga com a situação, quanto mais você se incomoda e fica pensando naquilo, mais essa situação te faz mal, mais você fica com a cabeça perturbada, mais os seus sentimentos ficam embaralhados e os seus pensamentos confusos, e dificilmente você vai conseguir ter discernimento, sabedoria, equilíbrio para resolver a situação. Então é preciso aprender das virtudes da Virgem Maria. Uma delas é este saber silenciar, não para se anular. Claro que você pode manifestar a sua opinião, manifestar aquilo que você pensa, claro que você pode, inclusive com os seus amigos, com aqueles que são mais próximos, desabafar, chorar. Nada disso está proibido. Mas aqui eu estou falando que, em geral, em situações que são difíceis na nossa vida, ou a gente se fecha de uma maneira que não conversa com ninguém, que não desabafa com ninguém, que não trabalha aquele problema, e não trabalhar o problema piora o problema, e a Virgem Maria não estava fazendo isso.
Ou então a gente se afoba, logo se precipita, logo fala o que não deve, logo deduz o que não é, logo fica projetando coisas que não são, fica imaginando coisas que não são, fica se precipitando, ou então se lamentando, e aí isso só faz piorar a situação que a gente está, a situação de dificuldade ou de problema que se apresentou na nossa vida. Portanto, nós aprendemos a partir da Virgem Maria, que é esse modelo aonde Deus operou a sua graça e ela deixou o coração aberto para que Deus agisse, ela deu o seu faça-se, o seu fiat, o seu sim para Deus. Então, nós também somos chamados, olhando essa é uma das inúmeras virtudes que Deus opera nela, e ela deixou Deus operar, e ela cultivou essas virtudes, a virtude de saber silenciar e meditar, sem se desesperar, sem se precipitar. Portanto, nós ainda podemos enxergar na Virgem Maria, nesta festa da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, a virtude da intercessão, que também é um dom. Porque a intercessão, rezar pelo outro, pela outra, é um dom, porque, de certa forma, reflete a solidariedade, reflete a compaixão, reflete a empatia, o colocar-se no lugar do outro, reflete o amor cristão, a capacidade de colocar-se ao lado daquela pessoa que necessita, seja qual for essa necessidade, interceder pelo outro, seja pela oração ou de uma outra maneira, de outra forma, é uma forma da vivência do amor cristão. Portanto, numa sociedade em que as pessoas são, infelizmente, estimuladas a viver o egoísmo, o individualismo, como diz aquele ditado popular, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Numa sociedade que estimula a competição, a rivalidade, e que por isso as pessoas ainda ficam com ciúme, com inveja uma das outras, e o pior, às vezes até denegrindo, passando para trás, sendo desonestas. O católico precisa ser diferente. O católico precisa olhar para o modelo que Jesus nos deu, a Virgem Maria, e perceber que o fato dela ser intercessora, como lá nas bodas de Caná, quando faltou o vinho, ela poderia ter dito: isso não é problema meu, eu não estou na organização do casamento, eu não tenho nada a ver se esse pessoal não providenciou o vinho, isso é com eles. Mas a intercessão junto a Jesus foi uma intercessão que se preocupou com aquele casal que estava contraindo matrimônio, que ia passar por uma situação de vexame, de vergonha, porque no casamento judaico, eu acho que até aqui no Brasil, né, se faltar a bebida, a comida, o pessoal vai embora. O casamento sai, o pessoal diz: não prestou o casamento. No casamento judaico era uma vergonha não ter o vinho. Até porque o vinho é interpretado espiritualmente como sinal de alegria. Então, ela vai lá, intercede.
Então você vê que a intercessão não é só um ato de que eu rezei pela outra pessoa. Existe aí uma preocupação com a outra pessoa, no sentido de querer o bem da outra pessoa, no sentido de promover a outra pessoa, no sentido de ajudar a outra pessoa, no sentido de ser solidário com a outra pessoa, no sentido, inclusive, de colocar-se no lugar, e se fosse comigo, eu também gostaria que essa pessoa recebesse um auxílio. Seja, a intercessão da Virgem Maria é oração, porque quando ela se dirige ao seu filho, é um tipo de oração que ela está fazendo, mas é também uma atitude, é um importar-se com o outro. Mais uma vez, é uma vivência do amor. É mais um aspecto do amor. E eu poderia passar aqui a tarde inteira pegando virtude por virtude da Virgem Maria, porque até aqui eu só falei do silenciar e ter paciência e da intercessão. Deus opera nela inúmeras virtudes que Ele deseja cultivar também em nós, a partir da nossa abertura de coração, a partir da nossa humildade, outra virtude da Virgem Maria, humilde. Literalmente teve o rei na barriga, a mãe de nosso Senhor, mas não se vangloriou disso. Foi humilde. Humilde serva, simples. E às vezes o nosso orgulho, como ele nos atrapalha na relação com Deus, porque às vezes não queremos depender dele nem de ninguém, na relação com os irmãos, porque às vezes não sabemos ouvir, não sabemos falar, não sabemos ouvir uma crítica construtiva, não sabemos acolher, queremos ser os donos da verdade, ou eu não quero que ninguém pise no meu calo, ou eu não quero dar o braço a torcer, inclusive para perdoar, para pedir perdão. Quer dizer, quanto o nosso orgulho nos atrapalha. E a Virgem Maria, modelo de humildade, a humilde serva do Senhor. Aquela que sabe escutar, que sabe silenciar, que tem paciência, que não se precipita, que confia no Senhor, que pensa no próximo. E, claro, tudo isso envolve amor e humildade. Então é preciso que nós, claro, nós somos pequenos, cheios de falhas e defeitos, temos os nossos limites, limitações, mas isso não impeça você e eu, de inspirados pelo testemunho da Virgem Maria, trabalhar em nós o orgulho para sermos mais humildes, mais simples. Isso não impeça, pelo testemunho da Virgem Maria, trabalhar em nós o egoísmo, o individualismo, e assim viver a intercessão como essa iniciativa de preocupar-se com o outro. Mas não é para assumir o problema do outro na sua vida, e nem para querer mudar o outro. É interceder para ajudar naquilo que você pode ajudar. E, claro, peçamos a Deus que, por intercessão da Virgem Maria, que nos ajude, diante dos nossos problemas, não nos desesperarmos, mas aprendermos a silenciar, a ter paciência, a dar tempo ao tempo, para que as coisas se resolvam. E uma última coisa que eu ainda vou falar, que já me alonguei. Tem inúmeras virtudes, mas eu acho que essa virtude que eu vou dizer agora também é importante. O louvor, saber louvar, saber enxergar as coisas boas, concentrar-se nas coisas boas mais do que nas coisas negativas, saber bendizer o Senhor.
Porque se você olhar, o cântico de Zacarias fala: rejubila-te, cidade de Sião, alegra-te. E o salmo que nós rezamos, na realidade, é o cântico da Virgem Maria, é o Magnífica, que ela diz: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. O louvor. Está triste? Louva. Quer resmungar? Louva. Quer se lamentar da vida? Louva. Está numa atitude negativa? Procure ter uma atitude positiva em Deus. Não é ser um alienado. Não é que o problema vai sumir, mas a maneira como eu encaro as coisas. Eu posso encarar o problema me lamentando, ou eu posso encarar o problema tendo uma atitude positiva, otimista. Eu posso encarar o problema abaixando a cabeça, ou eu posso encarar o problema levantando a cabeça, confiando na graça de Deus e lutando, fazendo a minha parte, o pouco que eu posso fazer no dia a dia. Uma atitude de louvor, de otimismo. Isso ajuda, e muito. Porque quanto mais você lamenta e se põe para baixo, menos você tem condição de enfrentar as batalhas da vida. E enxergar no louvor as pequenas coisas do dia a dia que nós não enxergamos, sabe? E aqui São Francisco de Assis e São Pio nos ensinam tanto, o franciscanismo nos ensina tanto. Porque nós temos o Cântico das Criaturas, depois você pesquisa o Cântico das Criaturas quando chegar em casa, que é o louvor de São Francisco. Senhor, louvado seja pelo irmão Sol, pelo irmão Vento, pelo irmão Fogo, pela irmã Água. Louvado sejas, meu Senhor. Então, toda a criação era motivo para São Francisco de Assis louvar e bendizer a Deus. Ter uma atitude de louvor na vida e não ficar alimentando pessimismos e atitudes e pensamentos negativos. Corte eles. Concentre-se no louvor, concentre-se nas coisas boas. E isso é mais uma virtude da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima interceda por nós e peçamos, já ficando de pé, ao Senhor que Ele venha em nosso auxílio para cultivar em nós as virtudes que nós precisamos para viver melhor e para sermos santos.